Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Repertório Sociocultural e Senso Crítico, Capacidade Crítico-Argumentativa. É um curso extraordinário, é um curso que, aliás, com o qual eu sempre sonhei aqui no Instituto Carlos André. Eu que sou um amante da última flor do Lácio, sou um amante da língua portuguesa, como vocês podem observar aqui, sou também um amante da leitura. Quando nós pensamos na base comum nacional curricular, nós percebemos assim, claramente, repito, claramente, que não basta o conhecimento apenas em gramática normativa, o conhecimento apenas em espécies de tipos textuais, de gêneros textuais. Não, isso não é suficiente. Para que você escreva bem e para que você, de fato, tenha bons argumentos, independentemente, repito, independentemente do que você vai fazer. Você vai fazer uma prova, por exemplo, para o Exame Nacional do Ensino Médio, vai fazer uma prova para o Itamaraty, você precisa dominar a leitura, que é um dos pressupostos, aliás, é o pressuposto para qualquer que seja a prova. Repito, qualquer que seja a prova que você irá fazer, está lá escrito capacidade crítico-argumentativa, repertório sociocultural, conhecimento relativo ao tema. Se eu não tenho conhecimento relativo ao tema, eu não tenho o que escrever. E aí entra num vício extraordinário que demonstra que o iluminismo não saiu lá da Europa e ultrapassou o Atlântico e veio para o Brasil. Nós ainda estamos cheios, mas muito cheios do senso comum, né? Somos estimulados a uma perspectiva opinativa que, sem dúvida qualquer, é muito importante, mas desde que haja embasamento na perspectiva de Lavoisier, né? Na natureza as coisas se constroem. Essa construção, do ponto de vista Lavoisier, claro, na minha ressignificação aqui, né? Essa reconstrução se dá com base em leitura. Você, eu diria até, é aquilo que você lê. Então, se você lê Joaquim Maria Machado de Assis, é um pouco de Machado de Assis que está em você, ressignificado em você. Se você lê, por exemplo, Zygmunt Bauman, é um pouco de Zygmunt Bauman que está em você. Se é Domênico de Mazzi está também em você. Se você lê, por exemplo, Lilian Maurice Schwartz, é um pouco de Lilian Maurice Schwartz que está em você. Se você lê, por exemplo, Rubem Braga, é um pouco de Rubem Braga que está em você. Se você gosta de filosofia, é um pouco de filosofia que está em você. Se você lê Joaquim Nabuco, bem, você já entendeu. É a leitura que fortalece a sua percepção de mundo. E aí a minha pergunta é a seguinte, bem, alguns vão fazer esse curso especificamente porque precisam fazer prova. E a nossa relação direta é desse curso com as produções textuais na redação, não é? Então nós vamos sempre produzir um texto, pedir a você que produza um texto com base especificamente nessa lógica desse curso. Então nós vamos, em regra, casar as nossas produções textuais com a lógica desse curso. Repito, com a lógica desse curso. Essa é a base, essa é a estrutura. Então, pedimos um tema de produção textual numa semana, então esse curso vem exatamente para materializar aquele tema de produção textual que foi pedido nessa semana. Para que você possa escrever, de nada adianta você ter essa aula se você não consegue, de fato, escrever. Mas então, a pergunta que não quer calar é, como ler? Que aqui eu coloquei numa perspectiva de informação mesmo, né? Como ler? Só que não como pergunta, que eu já coloquei, repito, numa afirmação. Como ler para entender essa perspectiva de leitura? Como é que eu faço para ler? Essa é a lógica, né? Porque muita gente tem esse problema. Como ler? Isso serve só para a redação? Volto a dizer, não. Serve para o seu dia a dia. Então, se você for, por exemplo, fazer uma defesa, não é, de um ponto de vista seu, é preciso ter minimamente a perspectiva da leitura. Se você não tiver minimamente a perspectiva da leitura, dificilmente você vai conseguir, de fato, estabelecer uma excelente relação com aquilo que você defende. Tudo bem em relação a isso ou não? Então, quereria muito pedir a vocês que estivessem nesse curso, mas com altíssimo grau de envolvimento, principalmente sob a ótica dos temas. Então, nós vamos passar por tema. Por exemplo, o primeiro tema que nós vamos mostrar, vou mostrar aqui a vocês qual é, num material que eu coloquei a vocês, que é um PDF, para mostrar como é que nós vamos trabalhar a perspectiva dos temas em si. Vejamos como é que esse material traz. Ó, primeiro tema que será trabalhado, racismo estrutural no Brasil. Primeiro tema, repito, racismo estrutural no Brasil. E aí, nós vamos colocar alguns textos para provocação, para que você
propósito de estudar conosco racismo estrutural no Brasil. Quais os questionamentos que você irá fazer em relação a esse tema, racismo estrutural no Brasil? Quais as ferramentas de etimologia que você vai usar sobre racismo estrutural no Brasil para argumentar? Quais são as ferramentas históricas que você vai usar para racismo estrutural no Brasil? Quais são as ferramentas sociológicas que você vai usar para racismo estrutural no Brasil? Quais são as ferramentas antropológicas que você vai usar para racismo estrutural no Brasil? Quais as ferramentas literárias para racismo estrutural no Brasil? Você fala, nossa, professor, então significa dizer que aqui nós vamos ler aspectos que envolvem várias áreas do conhecimento? Resposta, sim. Mas cadê o direito, por exemplo? Por que o direito não está aqui? Quando eu penso em direito, eu penso em direito como um elemento que surge da sociologia. O direito tem uma relação direta com o aspecto sociológico, porque quando se fala, por exemplo, em direito, nós estamos falando de relações sociais, e essas relações sociais estão com embasamento em sociologia. Não há a menor dúvida em relação a isso. Então eu quero que você entenda que antes de verificar aquele slide de o que é como ler, é preciso didaticamente mostrar a você como nós iremos fazer. Nós vamos pegar, repito, um tema, como você percebeu aqui agora, um tema, que vai ser o primeiro tema, que será racismo estrutural no Brasil. Esse tema, sobre ele, no curso de redação, nós teremos uma produção textual. Essa produção textual, que estará lá no curso de redação, repito, no curso de redação, de produção textual, nós colocaremos a você para que você possa estabelecer conexão desta aula, que é de senso crítico e repertório sociocultural, com esse tema, que está lá na produção textual de vocês, e dar a vocês embasamento estrutural para que você possa escrever sobre esse tema. De que maneira você escreve sobre esse tema? Bem, você vai escrever sobre esse tema com os textos de provocação, que nós vamos colocar, sobre racismo estrutural. Repito, os questionamentos primeiros a serem feitos por você, e aí sim, nós vamos usar ferramentas de etimologia. Por exemplo, o que é racismo? De onde vem a palavra racismo? O que é esse ismo e racismo? Por que estrutural? Por que no Brasil? Cada um desses elementos ligados a aspectos de etimologia, que é uma parte da linguística que trabalha a origem das palavras. E aí nós vamos depois para o discurso. O discurso pode ser o discurso da história, o discurso histórico, depois o discurso sociológico, o discurso antropológico, o discurso literário. Esses são os principais discursos que dão a você o que nós chamamos de senso crítico, repertório sociocultural. Mais uma vez, depois dos textos de provocação que nós vamos colocar a você e dos questionamentos que nós faremos para que você já reflita sobre essa perspectiva desse tema, sobre o que é racismo, por que estrutural, por que no Brasil? Essa é a lógica. Nós estabeleceremos uma relação com as ferramentas etimológicas, nós estabeleceremos uma relação com as ferramentas históricas, estabeleceremos uma relação com as ferramentas de natureza sociológica, ferramentas antropológicas, ferramentas literárias. Aqui, quando eu falo em sociológico, eu vou falar de sociológico / filosóficas, tá bem? Histórico / filosóficas, antropológicas / filosóficas, literárias / filosóficas. Vou colocando a filosofia como algo que envolve um aspecto macroestrutural. Como você sabe, a filosofia é macroestrutural. Ela está ligada ao conhecimento, ao saber, filosofia, amizade ao saber. Bem, com base nessa lógica, com base nessa estrutura desse primeiro tema, antes nós precisamos verificar, tá, eu vou falar sobre esse assunto, sobre todas essas bases. Mas antes, nós precisamos, não resta a menor dúvida quanto a isso, entender como é que se faz para ler, para chegar a toda essa base que eu acabei de colocar agora. Eu, que já estudo para o concurso do Itamaraty, nós vamos perceber lá na prova do Itamaraty, que é muito, repetindo, mas é muito interessante como há uma relação, o chamado interdiscurso, como há uma relação chamado intertexto, entre essas disciplinas para fazer a chamada interdisciplina, o toque de uma disciplina com outra disciplina, que é o que a BNCC quer, que é a Base Comum Curricular Nacional. Ela quer de você que você não saiba só história, que você não saiba só sociologia, que você não saiba só filosofia, e aí encha a sua produção textual com repertório sociocultural produtivo, que encha a sua fala com repertório sociocultural produtivo. Vou falar sobre isso tudo com vocês aqui nas nossas aulas.
Tudo bem? Então, repito, cada um dos temas terá uma folha dessa aqui, para que nós possamos discutir. Cada um dos temas terá uma folha dessa aqui para que nós possamos discutir, um a um. Mas antes vamos então a saber como é que nós lemos, como é que se faz para ler efetivamente, o que é leitura. Vamos então ao nosso slide para que nós entendamos especificamente esse assunto. Como ler? Vamos lá então. Bem, há várias definições sobre a perspectiva da leitura. Várias, né? Se eu pego, por exemplo, o dicionário Aurélio, ele vai me dizer que ler é percorrer com a vista. Basicamente isso, proferindo ou não uma palavra. Eu estou fazendo isso aqui agora, lendo, ó, percorrendo com a vista. Só que além de percorrer com a vista, eu também estou pronunciando em voz alta, eu estou recitando. Então, o ato de ler especificamente está ligado ao ato ou de percorrer com a vista, vamos imaginar, vou fazer isso aqui agora para que você possa perceber, pego, por exemplo, a nossa apostila de produção textual, de redação, estou percorrendo com a vista. Isso é leitura. Estou lendo. Já viu as pessoas no ônibus, por exemplo, as pessoas nos cafés? Estão lendo. De repente elas podem pronunciar isso em voz alta. Paralelismo gramatical, diriam elas, capítulo 8, isso também é leitura. Essa leitura, que nós chamamos especificamente de leitura, é a chamada leitura que advém da alfabetização primária. Vou repetir, a alfabetização primária, com a qual o Brasil, inclusive, é altamente preocupado e praticamente exterminou o analfabetismo primário ali por volta da década de 70. Não há uma quantidade tão grande de pessoas no Brasil que são analfabetas, sob essa perspectiva de perceber a estrutura ao ver, ao percorrer os olhos e não conseguir falá-la. Ou seja, esse estudo que envolve letra e fonema, identificação, conhecimento do alfabeto em si, saber ler e escrever, parece-me que é um problema que, embora exista no Brasil, não é, na sua perspectiva do processo educacional, eu sou especialista em educação, digamos assim, hoje, o maior problema. Isso foi teoricamente erradicado. Há que se falar que, então, essa primeira leitura e essa segunda leitura, que estão aqui, ó, esta aqui e esta aqui, são as chamadas leituras básicas. Então, se você está fazendo isso, você faz única e exclusivamente o básico. Agora, veja só que detalhe interessante. Quando eu reconheço ou percebo, veja só que detalhe interessante, quando eu reconheço, quando eu percebo, quando eu tenho a percepção, aí já se passou por uma outra fase. A fase de percepção, que já é, digamos assim, a segunda fase de leitura, está ligada à ideia de compreensão, não só da letra e do fonema, que são as duas primeiras, mas do sentido. Ou seja, eu consegui entender. Eu consegui, por exemplo, pegar um texto aqui, como esse do dicionário, e entender que quando ele me diz no dicionário de filosofia o que é a palavra ciência, eu consigo, quando eu leio aqui, ó, a limitação expressa pelas palavras em qualquer forma ou medida é aqui incluída para tomar a definição aplicada à ciência moderna, que não tem a pretensão ao absoluto. Eu consigo entender o que ele está me dizendo, efetivamente o que é ciência, né? Doutrina, a ciência é doutrina segundo a qual a ciência provê a garantia de sua validade, demonstrando sua afirmação. Bem, isso aqui ele está me dizendo o que é ciência. Quando eu digo, por exemplo, que eu vou estudar em termos de filosofia, não é? Vamos imaginar aqui, eu estudo em filosofia, só para você perceber, eu vou fazer essa terceira leitura de entender, 50 conceitos e teorias fundamentais explicados de forma clara e rápida. Ele está me dizendo aqui que ele vai me explicar 50 conceitos em que eu vou entender de maneira rápida. Isso aqui é entender, isso aqui é o entendimento, isso aqui é o reconhecimento, a percepção de para que serve esse livro. Bem, essa é uma leitura de, repito, compreensão, que é a funcionalidade da língua. Primeira parte da funcionalidade da língua. Então nós falamos que aqui nós temos a alfabetização funcional, uma alfabetização de funcionalidade da língua. Ao entendimento, vou repetir, ó, ao entendimento. Entendimento. Isso aqui é funcional. Se a pessoa consegue entender, ok, ela está até num bom nível. Então nós falamos de pessoas alfabetizadas funcionalmente. Isso é um problema no Brasil terrível. Nós estamos longe, mas assim, muito longe de resolver esse problema.
grande parte das pessoas no Brasil não tem a menor possibilidade de entender. Coisas assim, ó, textos simples como esses aqui. Textos simples, uma manchete de jornal. Não é? Houve um caso, por exemplo, de um sujeito que foi ler a Bíblia, vocês devem perceber, depois procurem na internet, não quero expor ninguém, que o sujeito se sentiu no direito de estuprar mulheres, não é? Porque ele teve um entendimento que era uma coisa absolutamente simples, simples. Notem como esse detalhe interessante. Muita gente não entende. Na era das fake news, você coloca lá um determinado texto, a pessoa lê a manchete do texto, não consegue entender o que a manchete quer colocar. Essa é a primeira parte da alfabetização funcional, que é o entendimento. Agora, para concluir, a mais importante parte da alfabetização funcional está intimamente ligada à perspectiva da interpretação do sentido na ressignificação. Talvez seja o mais importante aqui, ó, que é a quarta parte. O que é a ressignificação? Bem, o importante não é, sob qualquer hipótese, apenas entender, vou repetir, apenas entender aquilo que se leu, mas de que maneira eu consigo relacionar, veja bem, relacionar, porque eu já entendi aquilo que eu li, por exemplo, com o dia a dia. De que maneira eu consigo relacionar aquilo que eu li, por exemplo, ao que eu estou vivendo? De que maneira eu consigo relacionar aquilo que eu li com aquilo que efetivamente eu vejo no meu dia a dia? Por exemplo, houve uma aluna, fez uma vez uma produção textual que me encheu de orgulho. Não é? E vejo alguns colegas advogados que fazem sustentações orais brilhantíssimas, fazendo exatamente essa quarta leitura, que nós chamamos de segundo grau da chamada leitura. Nós vamos mostrar a leitura ressignificadora, né? Ressignificativa, é o segundo grau da alfabetização funcional. Poucas pessoas conseguem isso, que é o sonho da Base Comum Curricular Nacional, BNCC. Ela diz o seguinte: olha, é preciso pegar um teórico altamente complexo, como, por exemplo, Schopenhauer, que você fez a primeira leitura, segunda leitura, fez a terceira leitura, você entendeu. Aí você vem e ressignificou Schopenhauer. De que maneira você ressignificou Schopenhauer? Trouxe Schopenhauer para a sua vida. Essa aluna leu O Mundo como Vontade e Representação, de Schopenhauer, e assistiu a um desenho chamado Peppa Pig. E ela começou a perceber que existia uma teoria da representação em Peppa Pig. Nota, porque é um desenho animado. Ela começou a perceber de que maneira, por exemplo, existe uma fragilização na sociedade do espetáculo, que é trabalhada por Guy Debord, que é outro intelectual, e ela conseguiu ver e fez uma redação brilhante. Olha só que detalhe interessante. Olha a quarta parte. É a capacidade de pegar Schopenhauer e não citá-lo apenas e entendê-lo, mas mostrar como é que Schopenhauer tem pragmática, ou seja, tem uso no seu dia a dia. E aí você reconstrói Lavoisier, lembra-se? Você reconstrói aquilo que Schopenhauer diz, fazendo inter-relações, fazendo conexões. Essas conexões é que geram o último degrau daquilo que nós chamamos de efetivamente leitura. Isso é que é ler, porque só isso dá a você a possibilidade de quê? De fazer o que é apenas o resultado que eu acabei de falar aqui agora, que é ir lá, ó, escrever, que é falar. Falar com senso crítico, com repertório sociocultural. Portanto, ler tem no mínimo 4 conceitos. Mas para nós, o que interessa mesmo quando você pergunta assim, você sabe ler? Eu acho que nesse quarto nível, nós podemos contar nos dedos no Brasil quais as pessoas que sabem ler. Pouquíssimas, pouquíssimas. No máximo chegam ao terceiro nível, de entender o que está escrito. No máximo. O resto, bobagem. E no dia a dia, a tendência é assim, é sempre tendo opiniões pessoais. Não é? Eu entendo a coisa, mas eu renego. A dificuldade de comparar aquilo que já se leu efetivamente com fatos no dia a dia. É um problema, não é? Vamos começar? Vamos continuar para que nós possamos entender cada um desses aspectos? Como ler? Vocês vão amar isso aqui, gente. Isso aqui é lindo. E isso, para cada um dos temas, nós vamos mostrar de que maneira a leitura ressignificativa vai acontecer, por exemplo, no assunto racismo. Então, quais são as bases literárias? Eu misturo base literária com base antropológica, com base filosófica, com base sociológica, com base etimológica. Vai ficar perfeito. Vocês notaram isso ou não? Vamos continuar. Avante.